Vou estar falando aqui dessa biografia novíssima que saiu do Mipan Rinpoche, de autoria de Dzogchen Rinpoche, que é um livro excepcional por vários motivos, e que chama Leão da Fala, né? Leão da Fala significa o rugido do leão, é uma das metáforas para o ensinamento do Buda, porque quando o leão ruge na floresta, todos os animais param para ouvir, assim, porque é uma coisa importante está sendo falada, né? Então, que está igualando a fala do Mipan Rinpoche com a do Buda, né? E aqui o Dzongchen Rinpoche, no verso do livro, diz: eu não sei o que os alunos e praticantes da Nyingma fariam hoje sem o Mipan Rinpoche. Para mim, pessoalmente, há poucos comentadores dos ensinamentos de sabedoria tão claros e concisos quanto o Mipan Rinpoche. Os seus comentários ficam na minha mente por muito tempo depois que eu fecho os livros. Qualquer Nyingmapa dedicado manterá um livro como esse próximo de si. E é claro, né, a pessoa pode se perguntar qual é a utilidade de falar de um livro em inglês que possivelmente tão cedo não vai ser traduzido para o português por uma plateia, para um público que algumas vezes não entende o inglês. Bom, tem uma benção só de mencionar que esse trabalho está sendo feito numa língua moderna e que isso está sendo descoberto, reconhecido e assim por diante, né? Então eu vou falar um pouco sobre esse livro e os outros que vieram antes. Se quiser pedir meus cartões, é só mandar o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui, né, conexõesauspiciosos@gmail.com, e quem quiser contribuir de alguma forma com o canal, tem esse Pix aí e pode fazer a contribuição também de outras formas, tem um endereço e assim por diante, né? É só conferir na área de descrição dos vídeos, geralmente tem alguma coisa relacionada aos vídeos, mas todos os dados necessários que são falados aqui no vídeo e assim por diante. Então, o livro do Dzogchen Rinpoche sobre o Mipan Rinpoche, ele foi perdido, foi dado como desaparecido, né? Então essas radiografias, né? Radiografia significa a biografia de uma pessoa santa, de uma pessoa sagrada. Essas radiografias tibetanas, elas têm vários tipos, né, de radiografias. E algumas vezes a radiografia que eles chamam de radiografia externa, que conta os fatos da vida da pessoa, e que no mundo do budismo tibetano e no mundo desses santos tibetanos, geralmente se dá em torno de que ensinamentos eles receberam, que ensinamentos eles deram e assim por diante, se torna apenas uma lista de nomes, de lugares, de ensinamentos, de pessoas que receberam, pessoas que concederam, e cá entre nós, a geografia externa, ela em geral é muito chata, né? Então, a não ser que a pessoa tenha uma grande conexão com o Dharma para ver o valor em cada uma daquelas coisas que é mencionada, ela vai se entediar muito rapidamente. Essa biografia, né, daí tem a biografia interna, tem a biografia secreta, é extremamente secreta. Por que secreta? Porque diz respeito às realizações, ou seja, como aquele ser vivenciou o Dharma, né, internamente. Então, muitas vezes é uma autobiografia ou é uma biografia contada por algum aluno próximo que ouviu essas descrições sobre as experiências meditativas e assim por diante desse praticante. Essa biografia do Dzogchen Rinpoche, ela oscila entre uma biografia interna, uma biografia secreta, e com alguns elementos de biografia externa. Com certeza ela não está num ritmo, aquele ritmo monótono, né? E além disso, é preciso dizer que o trabalho da Padmakara é esse comitê de tradução ligado ao Jigme Tyense Rinpoche, que tem esse tradutor que chama Wulstan Fletcher. O Wulstan Fletcher, ele trabalha geralmente com uma mulher que sabe mais a língua tibetana, e ele é uma pessoa que tem um conhecimento poético da língua inglesa muito grande, né? Então ele consegue colocar esses textos no inglês mais bonito que você vai encontrar. Eu sou suspeito para dizer porque eu tenho essa conexão com a tradição, com esses professores, né? Então, eu elogiar eles é fácil, né? Mas eu diria que nós não encontramos facilmente outros professores que tenham essa capacidade literária de trazer o Dharma dessa forma dramática, né? Então esse livro tem uma qualidade também literária muito grande. Eu não li ele inteiro, eu li até a metade, mas só a introdução do Wulstan Fletcher normalmente as introduções
que ele assina ou que ele faz parte do comitê editorial da introdução, elas são incríveis, elas são as melhores introduções de livros de Dharma que você vai encontrar por aí, né? Então, como a gente estava dizendo, por que desapareceu esse texto? Esse texto desapareceu porque teve a invasão chinesa no Tibete e os professores saíram correndo, né? Eles deixaram as coisas deles meio que em desorganização. E esse texto foi um dos textos que o Dzogchen Rinpoche havia escrito e que ressurgiu nos anos 90 e foi autenticado por lamas que conheceram a versão lá no Tibete, né? Então, também há esse problema literário no Tibete de verificar a fonte do texto, né? Como o autor já é falecido. Então, né? E qual é a importância do Mipa Rinpoche pro Dzogchen Rinpoche, além do Dzogchen Rinpoche ser a primeira ou segunda figura mais proeminente no budismo tibetano no século passado? É que o Dzogchen Rinpoche foi reconhecido quanto bebê, né, pelo Mipa Rinpoche. Então, eles tiveram esse encontro logo antes da morte do Mipa Rinpoche, em que o Mipa Rinpoche reconhece que ele ia ser alguma grande coisa, que ele ia ser um grande praticante, né? Então, esse professor que é professor do Dalai Lama, né, o Dzogchen Rinpoche, professor do Dzongsa Tien Rinpoche, professor do Shagdu Rinpoche. Então, ele tem essas conexões todas e tem a conexão lá com o Mipa Rinpoche. O Mipa Rinpoche está muito próximo. Aqui o Dzongsa Tien Rinpoche está falando de qualquer professor Nyingma, né? Mas em particular dos conectados com o Dzongsa, com o Dzongsa Tien Rinpoche, com o Dilgo Tien Rinpoche, com o Shagdu Tulku Rinpoche, né? Então a gente vai encontrar as orações deles, os textos deles sendo usados diariamente por praticantes na tradição Nyingma. E ele é bastante recente, né? Ele faleceu no século XX. Então, no início do século XX. Então é uma figura impressionante, né? Um trecho do livro diz assim: nos meus dias jovens houve muitos mestres excelentes, tanto das tradições nova quanto da antiga, né? Tanto Nyingma quanto das outras 3 tradições principais, ou 4, dependendo de como você descreve. Mas fora ter recebido o capítulo da sabedoria, né, o 9º capítulo do Bodhisattva do Patrul Rinpoche, que ele recebeu, né, um ensinamento que ele recebeu durante 5 dias, mais ou menos. Então, Patrul Rinpoche, que foi o principal, o mais elevado entre os bodhisattvas eruditos. Fora isso, ele não estudou muito. Né, o Mipa Rinpoche está dizendo. Em vez disso, foi pela bondade de meus professores e da minha deidade suprema, minha deidade tutelar suprema, meu Idan, né, no caso Manjushri, que mais tarde, sem necessidade de me esforçar muito, uma compreensão dos pontos difíceis da doutrina naturalmente surgiu na minha mente apenas por ler os textos. Então é engraçado, né, que na nossa cultura a gente acha que ler texto é super importante, é mais importante e tal. Na cultura tibetana, ouvir um ensinamento e refletir sobre o ensinamento junto com o professor num período longo de tempo é muito mais importante do que ficar lendo o texto. Ficar lendo o texto é coisa para alguém avançado, que nem o Mipa Rinpoche que recebeu essas bênçãos do professor dele e do Ida, né? Não é pro nosso bico, assim, só ler e entender. Isso não é bem assim, tem que ter explicação de alguém, né? Então, aqui ele está dizendo, no caso dele, aconteceu porque ele teve essa bênção do professor dele, é que ele conseguia entender os textos quando apenas lia. Quando eu estava estudando, eu descobri que os livros da nova tradição, das tradições novas, eram fáceis de compreender, enquanto que os textos da tradução antiga, né, que é a escola Nyingma, eram mais difíceis. Eu pensei que, embora isso se devesse à minha incapacidade, que grandes coisas seriam descobertas nesses textos profundos da linhagem do Vidyadhara, dos Vidyadharas. Eu não duvidei por um único instante. E foi graças a essa circunstância auspiciosa com relação à tradição Nyingma, né, que a compreensão dele amadureceu totalmente. Quando nos anos mais adiantados eu examinei esses textos, eu era capaz de ver a completa gama dos pontos cruciais e profundos da doutrina, que eles eram encontrados apenas na tradição das traduções antigas, né, na tradição Nyingma. E graças a isso eu alcancei um estado de suprema certeza, né? Então a gente tem esse livro que a gente está estudando, O Farol da Certeza. O aspecto da certeza é muito importante para mim, para Rinpoche. Então foi nesse tempo que meu senhor do refúgio, o Vajradhara Chensi Rinpoche, né? Ou seja, 3 encarnações atrás, né? O Dzongsa Chensi Rinpoche, o Chokyi Lodro e o Jamyen Chensi Wangpo. Ele está falando do Jamyen Chensi Wangpo. Jamyen Chensi Wangpo se tornou Chokyi Lodro. Chokyi Lodro foi professor, entre outros, do
do Dzogchen Rinpoche, e daí o Choquilodro é o Dzong Sarchen Rinpoche, né? Então aqui está a conexão de linhagem aqui muito próxima, né? Então o Chense Rinpoche, o Jamyen Chense Wangpo, pediu para ele escrever. Normalmente a pessoa não sai escrevendo o Dharma, assim, a pessoa tem um comando do professor dele para escrever o Dharma. Portanto, obedecendo esse desejo do meu professor e para treinar minha própria inteligência, eu compus alguns textos nos ciclos de ensinamentos de Sutra, mantendo em meu coração apenas a doutrina do conquistador, né, a doutrina preciosa do conquistador. Ele não se desviou do ensinamento do Buda. Ainda assim, porque eu afirmei, eu dei mais ênfase às afirmações da tradição a qual eu pertenço, né, a tradição Nyingma, eu fui compreendido pelos sustentadores dos outros sistemas, né, dos sistemas da tradição nova, como se eu estivesse refutando eles. E em curso devido, muitas cartas de refutação e debate surgiram de todas as direções. Na verdade, porém, a minha escrita foi motivada simplesmente pelo desejo de preencher os desejos do meu professor e pelo fato de que hoje em dia a doutrina dos Nyingma se tornou tão rarefeita que não é mais do que uma representação, né, uma pintura de uma lamparina, que não produz luz própria, né? Esse exemplo aqui é um exemplo famoso do Mipan. A maioria dos praticantes da tradição Nyingma imita a tradição dos outros, e raros são aqueles que sequer se perguntam sobre os pontos-chave dos ensinamentos da sua própria escola, ou se engajam na reflexão inteligente e perguntam qual seria a posição dos seus professores. Então, né, isso a gente vê dramaticamente que algumas vezes surgem pessoas que estão fazendo diferente do professor, né? É muito interessante. Daí eles se dizem aluno, então estou fazendo diferente, mas eu sou aluno. Com isso em mente que eu compus esses textos, esperando ser de alguma ajuda. Nunca sonhei em mostrar hostilidade com relação à tradição dos outros ou expressar apego parcial à minha própria tradição. Um apego né, sem equanimidade, né, para a minha própria tradição. Com relação a isso, se aqueles que possuem o olho de sabedoria olharem para mim diretamente, eu tenho certeza, nada. Ou seja, se alguém é onisciente, ele não tem vergonha de nada. Porque ele sabe que a pessoa conhece, um Buda conhece ele, sabe qual era a intenção dele e o que ele fez. Por outro lado, com relação ao que escrevi em resposta a essas objeções, eu não atingi o status de um ser nobre, né? Ele mesmo não se diz um Arya. Isso aqui é quem é que considera ele um ser Arya, né? Os maiores professores. E ele mesmo diz, não, eu não sou alguém que atingiu realização da vacuidade, realização da visão e assim por diante. Eu sou uma pessoa que produziu algum entendimento do Dharma, mas não mais do que isso, é o que ele está dizendo. Então, eu não atingi o status de um ser nobre e por essa razão, como diz o ditado, o conhecimento intelectual é contingente e, portanto, indefinido. Não há certeza. O relativo é preocupante, o relativo causa problemas, trabalho, né? Então, como eu poderia ter compreensão das coisas profundas que são para ser conhecidas? Como eu não sou um ser realizado, como eu poderia estar falando? Né? Eu estou falando do que eu entendo. O que eu entendo vai dar esse tipo de problema, porque né, ele está dizendo meia-culpa, assim, mas totalmente isento, porque ele não teve intenção nenhuma de produzir essas polêmicas. Como eu poderia ter um entendimento das coisas profundas que são que devem ser conhecidas? Então, mas mesmo, né, isso aqui é muito importante, como alguém como eu poderia ter a compreensão de todas as coisas profundas que se pode conhecer? E ainda assim, mesmo se uma pessoa como eu confiar naquilo que é obtível, naquilo que é compreensível, naquilo que é possível para ela, e de outras formas, que está de acordo com o ensinamento imaculado do Sugata, do Buda, né, e dos comentadores, as palavras iluminadoras dos grandes pioneiros, os charioteers, né, os grandes pioneiros da Índia, do Tibete, né, Nagarjuna, Asanga, Chandrakirti e assim por diante. E se, como eu disse, alguém como eu examina e declara o que é razoável e o que não é, então pode acontecer que haja algum benefício, algum benefício disso surja por acaso, né? Mesmo que, é claro, eu não tenha certeza de eu realmente estar trazendo benefício a ninguém.
Se por outro lado, por um fracasso meu em compreender, ou simplesmente por erros meus, eu me representar erroneamente as escrituras e seus profundos comentários, eu estaria fechando a porta à minha própria liberação e estaria levando muitos outros ao mesmo destino. Portanto, causando a sua ruína permanente, né? Ruína por muito tempo. Que tipo de... Que grande... Seria uma quebra muito grande minha fazer uma coisa assim. Portanto, se eu sou refutado por alguém que possui o olho do Dharma com argumentos perfeitos baseados na escritura e no raciocínio, isso sem dúvida seria como um remédio. Seria algo com qual confiar, não algo contra o que retalhar com raiva e apego, com insinceridade na mente e, portanto, né, então eu me engajei um pouco, né, em disputas polêmicas por causa disso. Então o Mipan Rinpoche se coloca nessa posição de... Se alguém fosse que nem eu, ele teria que fazer isso, né? Teria que se engajar nesse tipo de disputa, porque, né, se eu estou tentando entender o Dharma, se eu estou falando, se a pessoa que está sendo um interlocutor comigo é uma pessoa que vem do aspecto de sabedoria, nada mais isso que eu deveria a essa pessoa, né, ser sincero com relação ao que eu sei, para ver se essa pessoa produz um entendimento maior e me impede de destruir a vida dos outros com o Dharma equivocado. Então, isso é de uma elegância perante, né, as respostas que ele recebeu, algumas vezes bem mais virulentas do que as que ele produziu, né? Ele era um pouco sarcástico, vez que outra, mas ele não era, ele era bem, por exemplo, e também o próprio Dilgo Chense Rinpoche nesse livro, ele, né, fala claramente que, além, né, do Mipan ser uma emanação de Manjushri, outra pessoa que era uma emanação de Manjushri era o Tsongkhapa, né? Então aqui também, o Tsongkhapa, eu tenho essas duas biografias, né? A biografia que o Robert Thurman produziu, e a biografia do Thubten Jinpa, do Tsongkhapa. Eu não li nenhuma das duas ainda, mas eu me interesso muito, eu vou com certeza ler. Essa do Tsongkhapa, ela tem uma seleção de textos, né? Como também essa do Mipan, pelo Dilgo Chense Rinpoche, tem uma seleção de textos agora traduzido pela Padmakara. E vai ser interessante comparar esses textos com os textos do Douglas Duckworth. Essa semana até alguém me perguntou, né, sobre o Douglas Duckworth. Eu não sei, eu não vi nada de errado no livro dele. Pelo que eu percebi, ele e o Petit, né, que a gente está trabalhando lá no Beacon of Certainty, e o Petit é alguém que estava trabalhando com o Penor Rinpoche e com outros professores de linhagem, me parece que eles não têm visões, eles têm a mesma visão do Mipan, do entendimento do Mipan. Então, se essa visão está correta nos dois, né? Por que o Douglas Duckworth seria esse texto também, essa biografia do Douglas Duckworth, baseado em várias fontes, mas é uma biografia escrita por ele, e com textos, uma seleção de textos também, né? Se chama Life and Teachings do Django Mipan, porque ele é um professor de Oxford, então, ou um aluno de Oxford, não sei bem. Então, o Dzongsa Chense Rinpoche e outros professores, a gente toma muito cuidado com o que vem sobre o budismo de Oxford. De outras formas, né, a Universidade de Oxford é talvez a mais respeitada do mundo, né? Então, por que a gente tem esse cuidado? É porque Oxford, no seu trabalho colonizador, por muito tempo, né, eles produziram um entendimento peculiar do Dharma. Então eles têm uma escola budista dentro da Inglaterra, ao redor de Oxford. Então aqueles professores, eles produziram um budismo, né, através do estudo do Dharma, então que não é o budismo que as tradições ancestrais do Dharma, né, eles estão em disputa. O Dzongsa Chense Rinpoche é muito claro. Se o Douglas Duckworth está nessa turma condenável de Oxford, ou pelo menos, né, que a gente deve ter alguma suspeita ou não, eu não sei. Pela relação dele com o texto do Petit, né, que fecha muito, né, a interpretação do Petit, a interpretação do Mipan, a interpretação do Duckworth sobre o Mipan, fecha muito. Então, e o Petit, embora sejam, né, a gente fala das questões de tradução, que eu não aprovo tanto e tal, etc., mas ele é alguém que estava trabalhando com a linhagem, né, com a linhagem tradicional. Então,
Claro, quando a gente está falando desses eruditos aqui, o Petit, o Duckworth, a gente mantém a isenção acadêmica na qual eles foram produzidos, né? Então a gente diz assim, tem um trabalho dessa pessoa falando sobre o Mipan, falando sobre o texto do Mipan, vamos ver o que está dizendo. Quando a gente está falando, né, do Dilgo Chense Rinpoche, traduzido pela Padmakara, daí a gente está falando de um livro produzido dentro da tradição, por pessoas balizadas dentro da tradição. Então, quem pode estar falando em nome do Mipan é esse pessoal aqui da Padmakara, é o Dilgo Chense Rinpoche, né? Então aqui se a gente quer saber o que é o Mipan, a gente vai nesse texto, nessas traduções, desse jeito de falar, que está no Leão da Fala. Isso não quer dizer que não tenha valor no trabalho do Douglas Duckworth. Eu gostei muito desse livro quando eu li, né? Foi a minha introdução principal aos textos do Mipan Rinpoche, e eu não tenho nada a criticar, né, até esse momento. Mas a gente não sabe qual é o vínculo de linhagem que o Douglas, se é que ele tem algum, se é que ele é budista. Ele pode ser uma pessoa que está fazendo um trabalho acadêmico, a gente nunca sabe. Então, e a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa. Aqui é diferente com relação ao Tsongkhapa, né, porque o Robert Thurman é um erudito que tem uma visão particular, eu não concordo sempre com ele, mas ele é uma pessoa importante no Dharma, ele é um professor do Dharma que tem um certo respeito e assim por diante, né? Todo mundo considera bem ele. E já o Thupten Jinpa é o maior tradutor, né, dentro da tradição Geluk. Ele é uma pessoa que tem um viés totalmente não sectário também. Ele é alguém que está próximo de sua santidade Dalai Lama. Então, o Thupten Jinpa, entre os dois, eu prefiro o Thupten Jinpa do que o Robert Thurman, mas eu não ignoro o valor do professor Thurman. E, né, com certeza eu comprei os 2 livros, eu vou tentar ler os 2 livros, né, sobre o Tsongkhapa. Então, é um pouco para ilustrar aqui para vocês o que está disponível sobre essas tradições tibetanas, né? A gente tem os eruditos na tradição Sakya, né? Principalmente o Sakya Pandita, e tem muitos eruditos na tradição Sakya, e tem eruditos também na tradição, claro, Kagyu, e também Jonan, né? Então esses eruditos dessas tradições que estavam, por exemplo, um grande erudito que tentou, conseguiu refutar Tsongkhapa é Gorampa, né? Gorampa é da tradição Sakya. Então o Mipa Rinpoche, e o Gorampa foi um pouco violento contra o Tsongkhapa, basicamente chamou ele de demônio, assim, né? Então é um texto um pouco polêmico, difícil, né? Tanto que os Geluk tentaram esconder o texto e proibiram as pessoas de ter acesso ao texto por muito tempo, né? O texto do Gorampa contra o Tsongkhapa. Mas a refutação do Mipan, ela segue um pouco tem o mesmo, né, se a pessoa estudar o Gorampa, estudar a refutação do Tsongkhapa feita por Gorampa e estudar a refutação do Tsongkhapa feita por Mipan, a gente vai ver que elas têm uma semelhança muito grande, mas o Mipan não é. O Mipan é uma pessoa que acolhe o Tsongkhapa, né? E o Tsongkhapa, né, o próprio Dilgo Chense Rinpoche está dizendo assim, ele era Manjushri, a gente não está tirando o status de Buda dele, né? O nome do Thupten Jinpa é O Buda na Terra das Neves, né? Então, do nosso ponto de vista aqui, que né, a gente quer praticar a Nyingma, a gente pode ter uma grande familiaridade e um grande interesse por Mipan Rinpoche, e a gente pode até, né, se a gente está num período assim que a gente não quer se confundir, a gente evita estudar um pouco os textos Geluk, conhecer o Tsongkhapa e tal. Se a gente tem um interesse intelectual, por outro lado, e se a gente quer entender por que essa disputa aconteceu, e também os reflexos dessa disputa na academia hoje em dia, né? Por que a Geluk é tão estudada e por que a visão Geluk é tida como às vezes é apresentada como a visão do budismo tibetano, sem a pessoa nem saber que tem outras visões do budismo tibetano, e por que ela é tão hegemônica, e assim por diante. Essa hegemonia já aconteceu dentro do Tibete. E se a pessoa tem esse tipo de interesse, daí, como eu tenho, daí é interessante isso. Se a pessoa está interessada em praticar e focar, estabelecer a visão, né, saber o que é o Dharma para poder praticar, ela não precisa ter uma visão de início, até talvez seja em detrimento dela ter uma visão não sectária e estudar de tudo. Então, a partir do momento que ela descobre com quem que ela se identifica, ela estuda aquilo, desenvolve a prática dela, produz alguma coisa e daí, né, não, a maioria das pessoas que eu conheço no Dharma, elas não estudam tanto, assim. Muito menos desse ponto de vista mais acadêmico, que vai comparar visões e assim por diante, né? Se elas estudam o texto do professor delas, elas estudam um pouco do Dharma, como apresentado pela tradição delas, para produzir a prática, que é muito mais importante, né? Quando a gente está investido um pouco
na divulgação e falar como eu estou falando aqui no canal e assim por diante. E daí também acaba lidando com outras tradições, aí a gente acaba entrando em mais confusão e, né, a minha prática é problema meu, né? Então, se eu estou praticando de acordo com o entendimento que vai produzir resultados da minha prática ou não, isso é uma questão minha, né? Então eu tenho já mais essa flexibilidade de olhar o que está sendo feito por fora. Isso não estou dizendo que é recomendável para todo mundo, é só isso. É só esse comentário. Talvez para algumas pessoas não seja recomendável ficar lendo qualquer coisa. Porque a gente tem uma tendência assim, né? Então eu já falo que essa tendência não necessariamente é a melhor, né? Então era um pouco por aí, assim. Os 4 livros, para quem está curioso, são recomendáveis. Para quem quer praticar, escolhe o da sua tradição. Talvez até nem leia tanto, né? Biografia é uma coisa que serve para inspirar. Importante dizer isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wate Jinja Soiza Pekaja Produtin Jyochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasundatu Ten Jyochi Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kuse Deshintes Indar Shinju Chigmetu Jutru Panange Wacha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Jyochi Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Troma de Soji no Nibe Melunde do Jyochi Nenjuane Chimpote Payuri Nepadan de Basipecham Bundan Kuseja Senten Jyochi Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abartir com seu tudo da poça só de pessoa de lá do sushi não se me beija chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de lote as alianças são de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show